Vou forçar agora, já atuou no volante para trazer o carro para dentro da faixa, tá vendo? Sem as mãos aqui, novamente ele vai atuar e agora ele já deu aquela reclamada padrão. Chevrolet Equinox EV, o modelo 100% elétrico aqui da Chevrolet. No ano 2024, a GM apresentou dois novos modelos. O Blazer RS, que inclusive já tem vídeo no canal, e esse daqui. Agora a gente vai ter a oportunidade de fazer a matéria de avaliação completa aqui da Equinox EV. Um detalhe muito importante, apesar de usar a mesma plataforma do Blazer RS, aqui nós temos um veículo com tração integral nos dois eixos. Se vocês se lembram, o Blazer RS só tinha tração no eixo traseiro. Os dois carros utilizam aí essa nova plataforma de veículos elétricos da Chevrolet, a Ultium. Só que dentro da Chevrolet existe um código BEV3. Esse carro aqui está nessa plataforma BEV3, que é a mesma do Blazer RS. E agora é hora da gente mostrar todos os detalhes na prática aqui da Equinox 100% elétrica. No final de 2024, a Chevrolet também apresentou o novo Chevrolet Equinox com motor a combustão, motor 1.5 turbo, tração AWD e câmbio automático de 8 marchas. Muita gente deve estar pensando que esse carro aqui, o Equinox elétrico, é muito parecido ao combustão, e não são. São carros bem diferentes. Pode até ser que algumas linhas de design se assemelhem, mas os carros têm plataformas completamente diferentes e por dentro também existem diferenças. Na prática, são dois produtos que a Chevrolet tem, esse daqui 100% elétrico e o outro Equinox, que é o modelo a combustão. A título de curiosidade, o Chevrolet Equinox EV no mercado brasileiro é oferecido num único pacote de configuração. Mas quando a gente olha o site norte-americano, a gente encontra esse modelo aqui em outras configurações. Então você tem lá fora LT1, LT2, LT3, RS1 e RS2. Esse daqui que nós temos no Brasil se aproxima muito do pacote LT2. Outra coisa, a gente também encontra lá fora esse modelo com tração somente nas rodas dianteiras, FWD. E tem esse daqui que é o AWD-E, com tração nos dois eixos. Aqui tem uma curiosidade interessante, porque apesar de ser a plataforma Ultium da Chevrolet, o Blazer RS que a gente testou tinha tração traseira. E o Equinox, quando só tem tração num eixo, ele é dianteiro. Então você percebe aqui que a plataforma ela é bastante flexível em permitir que o carro tenha um motor mais potente na frente ou um motor mais potente atrás. Assim, temos uma plataforma que pode servir diversos outros modelos. E essa plataforma é tão flexível que ela está em muitos carros. Por exemplo, o Acura ZDX, o Buick Electra E4, Buick Electra E5, Cadillac Celestiq, Cadillac Lyriq. Você também tem o Chevrolet Blazer RS, no caso o EV, o Chevrolet Equinox, o Cadillac Optiq e olha só a curiosidade, o Honda Prologue também usa a plataforma da GM, né? É uma espécie aí de joint venture de fornecimento de plataforma. Então a gente consegue ver aqui que a engenharia que a General Motors montou para esse carro, ela é uma engenharia muito moderna e bastante flexível. Falando do Chevrolet Equinox que nós temos aqui no mercado brasileiro, que conta com um sistema de assistência à condução completo. Ele está baseado num radar frontal aí no para-choque, que trabalha junto com uma câmera ali no para-brisa. Então, a boa notícia é que ele vai ter aí controle de cruzeiro adaptativo com aquela função Stop and Go. Também tem alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e sistema de permanência de faixa. Mas esse sistema também trabalha em conjunto com 4 câmeras. Então você tem uma outra câmera aqui na frente, que é utilizada também nas situações de manobra de baixa velocidade, mais 2 sob os espelhos laterais e uma câmera lá na parte traseira. Além dessas câmeras serem utilizadas para as manobras de baixa velocidade, elas também complementam os sistemas de assistência à condução. Mas olha uma curiosidade, esse carro não possui sensores ultrassônicos aqui no para-choque dianteiro. O Equinox EV tem um sistema diferente para acionar o farol, não tem botão aqui do lado, tem que ser feito pela central. Então vamos conferir a iluminação dianteira do carro, começando pela luz de lanterna, que é essa daqui. Ele tem uma luz que corta o carro de fora a fora aí na parte dianteira, uma assinatura luminosa bem bonita. Aí nós temos o farol baixo, que fica na parte inferior. Aí você tem o farol baixo e tem também o farol alto.
Quando você aciona a luz de pisca, parte da luz superior muda para laranja, funcionando aí como pisca. Mas como vocês estão vendo, esse farol aí não possui, por exemplo, o farol auxiliar dianteiro, que é bastante comum em outros carros. Aqui é somente o farol baixo e o farol alto. Carro 100% elétrico é sempre aquela surpresa. O que tem debaixo do capô, né? Cada um é de um jeito. Mas aqui já um detalhe. Você tem uma alavanca aqui dentro que você puxa ela duas vezes, ó. Uma e duas, e o capô já está destravado. Não tem aquela travinha chata lá na frente. Levantando aqui o capô, que tem duas molas a gás para facilitar aí o acionamento, a gente já consegue ver quase que todo o sistema elétrico aqui do carro. Então já vão as curiosidades. Tem o sistema de arrefecimento, que é utilizado aí para o sistema da bateria. Se estiver muito frio, ele aquece, se estiver muito quente, ele ajuda a arrefecer a bateria. Tem também essa alça aqui, muita gente fica na dúvida, o que é essa alça? Quando você puxa essa alça aqui, ela permite que faça a liberação de emergência do bocal do carregador, porque quem prende o carregador no carro é o carro. E aí, se ele não soltar por algum motivo, você pode usar aquela liberação de emergência. Outra coisa, aquele adesivo que a gente sempre vê nos carros, né, o capacetinho do bombeiro, a indicação do alicate, para quê? Se houver algum problema, um acidente, é aqui que o bombeiro corta para desarmar o sistema da bateria de alta capacidade, evitando assim, por exemplo, um princípio de incêndio. E aqui a gente está vendo grande parte do sistema elétrico, né? Então aqui em cima você já tem os inversores e lá na parte de baixo você tem aí um motor que aciona justamente o eixo dianteiro. Mas qual que é a potência e o torque desse modelo? A Chevrolet aqui no mercado brasileiro só divulga a potência combinada. Lembrando que esse carro tem um motor síncrono de ímã permanente aqui no eixo dianteiro e um motor de indução assíncrono no eixo traseiro. A potência combinada total aqui no mercado brasileiro é de 292 cavalos e o torque máximo de 46 kgfm, o que garante um ótimo rendimento. Mas quando a gente acessa sites internacionais, só a título de curiosidade, quando a gente pega o Chevrolet Equinox FWD que tem no mercado norte-americano, aí a gente consegue descobrir a potência do motor que vai aqui na frente, que seria de 213 cavalos e o torque de 328 Nm. Muita gente deve estar imaginando, então é só fazer aí a subtração desse número do número total que a gente descobre a potência do motor traseiro. Não é bem assim. Porque como os motores têm características diferentes, né? Aqui é um síncrono de ímã permanente e lá atrás é um assíncrono de indução, o que pode acontecer? Pode até ser que o motor lá atrás tenha mais do que a diferença dessa conta, justamente por trabalhar em situação diferente, mas o fato é que o motor traseiro tem menos potência do que o motor dianteiro. E a bateria aqui do Chevrolet Equinox EV? A Chevrolet Brasil divulga que é uma bateria de 85 kWh, mas eu fui atrás de mais informações dessa bateria. E na verdade a bateria tem 89 kWh. 85 é aquilo que é utilizável pelo usuário para poder fazer o deslocamento do veículo. A bateria tem que ter aquela reserva de energia que nunca pode acabar. Essa é uma bateria que pesa 542 quilos. Ela tem 240 células. Essas células estão distribuídas em 10 diferentes módulos. Portanto, cada módulo vai ter aí 24 células. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, a Equinox tem um peso total de 2.336 quilos, lembrando que 542 é a bateria. Mas quando a gente olha esse peso da bateria para 85 kWh, eu vou dizer, não é uma bateria tão pesada. Proporcionalmente à potência que ela entrega, eu diria que até é uma bateria relativamente leve. E como que a gente carrega essa bateria? Tem duas formas. Você tem aqui o conector AC do tipo 2, que como vocês podem ver, tem um carregador embarcado trifásico, porque ele tem o pino L1, L2 e L3. E a ótima notícia é que aqui você consegue colocar potências de até 22 kW. São pouquíssimos carros no mercado brasileiro que aceitam potências de 22 kW na tomada AC do tipo 2. E o Equinox EV aceita essa potência. E se você tiver o carregador de corrente contínua, que aí ele é formado pela conexão total aqui, nesse caso, a potência máxima de carregamento será de 150 kW. Então, usando essas potências de carregamento,
você não tem um longo tempo para carregar a bateria, mas nós vamos fazer os testes aqui também com outras potências. Falando da construção, o Equinox EV não é um carro pequeno, ele tem 4,84 metros de comprimento total e um entre-eixos generoso, 2,95 metros. Falando de suspensão, aqui na frente nós temos uma suspensão totalmente independente do tipo McPherson e lá atrás é uma suspensão também totalmente independente do tipo Multilink. E olha só, quando a gente olha o conjunto de roda e pneu, é uma roda diamantada em 2 tons, aro 19 polegadas. Tem um pneu bastante largo, 245, e o perfil dele é 55. Mas quando a gente olha aqui, justamente pelo pneu ser bastante largo, você vê que ele é um pneu que tem uma boa altura. Então isso deve fazer com que o carro não sofra tanto em buracos aqui no mercado brasileiro e também garanta um relativo conforto, já que o pneu tem uma área de borracha muito boa para absorver aí imperfeições do solo. Detalhe que chama atenção são as maçanetas retráteis. Vocês estão vendo que elas ficam na parte interna do carro. Na hora que você destranca o veículo, ele expõe a maçaneta justamente para você poder fazer acesso aqui ao interior do veículo. E não é só a maçaneta dianteira e traseira que ele faz essa exposição. Apertou para trancar, ele recolhe automaticamente as maçanetas e também rebate aí os espelhos laterais. O carro também tem um sistema que reconhece a aproximação do motorista com a chave. O carro está trancado, sem apertar nenhum botão da chave. Quando você chega perto do veículo, olha só, ele expõe automaticamente as maçanetas. Ele ainda está trancado, né? Na hora que eu coloco a mão aqui, que ele reconhece a chave, aí sim, ele faz o destrancamento do veículo para você poder acessar o interior. Você também tem um recurso de partida remota, botãozinho aqui na chave que você aperta 2 vezes e quando você aperta esse botão, que ele aciona a partida remota, olha só, ele liga aqui as luzes na lateral para indicar justamente o funcionamento do carro, além das luzes de lanterna. Nesse caso, o carro continua trancado, só que ele acionou o sistema de ar-condicionado. Então ele vai climatizar o interior do veículo. Você pode programar via central multimídia qual é a temperatura que você quer lá no interior e toda vez que você fizer essa partida remota, ele vai respeitar essa temperatura climatizando o veículo. Vamos supor que você fez a partida remota e esqueceu o carro ligado. Depois de um determinado tempo, ele vai desligar o carro automaticamente. Mas se você quiser fazer o desligamento da partida remota, você também consegue. Aperta uma vez o botão, ele vai apagar aqui as luzes, o carro permanece trancado e a climatização lá dentro já parou. Uma coisa que fez falta aqui nesse carro, né? Então a gente tem a chave telecomando para trancar o veículo. Mas se ele estiver aqui com os vidros abertos, olha só, você não vai conseguir fazer o trancamento dos vidros. Esse modelo não sobe os vidros aqui com o trancamento pelo comando da chave. Vamos conferir o sistema de iluminação traseiro desse carro. Começando pela lanterna, que tem uma luz que corta o carro de fora a fora, porém aí com seções seccionadas, o que deixa uma assinatura bastante bonita. Luz de freio também totalmente em LED. Quando a gente aciona aqui a luz de ré, a gente também vê que essa luz de ré é em LED, mas olha só, a luz de pisca desse carro não é âmbar, ele pisca a luz de freio em vermelho, como a gente já viu em outros carros de mercado norte-americano, diferente do mercado brasileiro. Aqui na parte traseira, além da iluminação, a gente vai ter aí a câmera de ré mais os 4 sensores de estacionamento. E para facilitar o conforto, você também conta com a tampa do porta-malas com acionamento elétrico, inclusive aqui pela chave de telecomando. E além de abrir, você também pode fazer aí o fechamento, apertando aqui 2 vezes. Estou destacando isso porque existem carros que eles só abrem, eles não fazem o fechamento. No caso desse daqui, ele abre e fecha pela chave de telecomando. Com o porta-malas aberto, já tem um negócio que estranha um pouco. Vocês estão vendo aqui alguma cobertura do porta-malas? Pois bem, acreditem se quiser, esse carro é oferecido sem a cobertura do porta-malas, que só pode ser comprada como um acessório na concessionária. Isso aí a Chevrolet deveria ter repensado antes de fazer essa oferta ao mercado brasileiro. Pois bem, o espaço informado pela Chevrolet é de 441 litros aqui no porta-malas. A gente consegue ver aqui, por exemplo, uma iluminação em LED, somente de um lado, e você tem isso aqui que até pode funcionar como aquele ganchinho para sacolas para elas não ficarem rolando. Do lado direito do porta-malas,
você tem aqui este compartimento. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o nosso carregador portátil, o VMOB Easy, que a gente sempre leva junto quando a gente está fazendo a matéria de um carro 100% elétrico. Mas, quando você levanta aqui o piso do porta-malas, aí você tem acesso a esse outro compartimento aqui. A GM não informou se os 441 litros é considerando esse compartimento ou não considerando ele. Muito provavelmente não é considerando ele. De toda forma, você consegue guardar uma série de outras coisas aqui. A gente também vê aquele gancho, né, que tem um anel na ponta para você rachar no para-choque dianteiro ou traseiro para eventualmente fazer um reboque do carro. Tem aqui o compressor com o sistema selante e aqui o triângulo. Esse carro não possui step, né? Então ele só tem o kit de reparo, que funciona para furos pequenos. Se eventualmente rasgar o pneu, o carro vai voltar para casa de guincho. Mas vocês devem ter visto que tem mais uma bolsa aqui atrás. Então, vou mostrar para vocês o que tem dentro dela. Olha só, aqui existe um carregador portátil que acompanha o carro. Você tem aqui a tomada de carregamento. E você tem também aqui uma tomada no padrão brasileiro. Se a gente olhar as informações que estão aqui atrás, está dizendo que é um carregador aqui para 220 volts com uma capacidade máxima de 32 amperes, o que é bastante coisa. Mas a gente precisa testar se ele realmente consegue usar esses 32 amperes, porque como a gente sabe, essa tomada aqui padronizada no Brasil, ela pode ter no máximo 20 amperes. A gente vai fazer o teste para ver com quanto que esse carregador consegue efetivamente carregar o carro. Aqui também existe a possibilidade da gente rebater ali os bancos da segunda fileira. A ficha técnica brasileira não informa a capacidade em litros, mas em fichas técnicas internacionais o número informado é de 1.614 litros. Aí a gente não sabe se é aquela medição VDA utilizada com bloquinhos ou aquela medição em litros líquidos. De toda forma, a gente consegue ver que é um espaço bastante grande para acomodar objetos volumosos. Uma boa notícia, o Equinox EV aceita engate traseiro. Tanto é assim que, se você for lá na tela da central multimídia utilizar as funções de câmera, tem uma delas que faz justamente um close no engate. Na ficha técnica brasileira não foi informada a capacidade de reboque, mas em fichas técnicas internacionais informa que o carro tem a capacidade de 1.500 libras, o que fazendo a conversão dá 680 quilos com capacidade de reboque. Banco traseiro aqui do Equinox EV. Esse carro tem 2,95 m no entre-eixos, o que é uma medida bastante generosa. E a gente vê isso no espaço para pernas. Do meu joelho ao encosto do banco, olha aí, 1 palmo. E a movimentação de pés aqui, ela é bastante generosa. Dá até para cruzar as pernas aqui atrás. Mas tem um detalhezinho. Se vocês perceberem, a minha perna aqui não está encostando no banco. Por quê? Como esse carro tem a bateria no piso, isso acaba acontecendo com todos os veículos 100% elétricos, o piso não pode ser colocado muito para baixo. Então você fica com a perna um pouco mais levantada. Não é tão confortável assim, mas não chega a ser um desastre. Agora, tem outras coisas interessantes como saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Então você tem aqui a saída. Você tem bolsas nos dois bancos para você colocar objetos aqui. Você também tem alça de segurança aqui no teto, olha só que legal. Tem iluminação em LED, tem o ganchinho aqui na ponta para você pendurar cabide, isso dos dois lados. Tem também aqui o descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas. E uma coisa muito importante, eu gosto muito. 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. E os mais atentos vão notar isso aqui. Olha que legal. Cabe direitinho aqui os 2 smartphones, tá vendo? Dá para colocar mais alguma coisa aqui. E aí você pode ligar o cabo diretamente aqui, fica bastante prático. E até mesmo quem vai aqui no meio, também não tem aquele túnel central. Você pode ver aqui que ele é plano. Então, a habitabilidade, por assim dizer, aqui no banco traseiro, ela é muito boa, com exceção da parte que os pés não vão muito para o fundo. Mas, no geral, eu digo que é muito bom. Para quem não gosta de barulho no interior do carro, olha que solução legal. O cinto de segurança, quando não está sendo utilizado, ele pode ser colocado aqui nesta ranhura.
Assim, quando o carro passar por buraco, não tem perigo dessa peça ficar batendo e fazendo barulho. E o acabamento de porta aqui atrás? Bom, a única parte que é suave ao toque, né, que tem um material acolchoado, é essa região onde você apoia o braço. De resto, você tem plástico duro em toda essa parte aqui, e aqui na parte superior também é plástico duro. Chama atenção essa peça, que é em plástico, mas ela tem um degradê. Ela começa com um tom azul e ela vai terminando em cinza. Bem bonito, né? Para você ver assim, visualmente chama bastante atenção. Mas poderia ter mais material suave ao toque aqui. Quando você vem aqui para a posição do passageiro da frente, olha a curiosidade. Esta parte superior da porta aqui é acolchoada, é um material suave ao toque, assim como a região onde você apoia o braço. Você também tem essa peça aqui com degradê de azul até cinza, mas o resto da porta é plástico duro. E aí você tem um espacinho aqui para você poder colocar uma garrafa ou copo e espaço adicional para você guardar mais coisas. Chama atenção essa saída de ar, que parece aqui uma turbina de avião, né? Saída redonda onde você fecha ela para cima e abre ela aqui colocando na horizontal, além de poder fazer o direcionamento. Também temos essa peça em tom azul aqui na saída de ar e também em parte do painel. Aqui na parte superior é material emborrachado e aqui na parte inferior aí nós temos aí o tradicional plástico duro. Porta-luvas não é tão grande, espaço médio. Como vocês podem ver, ele consegue abrir, pelo menos na minha perna ele não bate, chega bastante próximo, mas não bate. Os bancos aqui na frente, passageiro, tudo ajuste manual. Bem que um carro dessa categoria poderia ter um ajuste elétrico. Entre os bancos dianteiros, descansa-braço com material emborrachado para abrir para o lado, só abre para o lado do motorista. Tem aqui uma prateleira para você guardar algumas coisas e se você quiser retirar a prateleira, pode retirar e ainda existe espaço para você guardar mais coisas aí na parte de baixo. Também temos porta-objetos aqui com a base emborrachada e os dois porta-copos. Inclusive, olha aqui o símbolo da chave. Ele está aqui, caso a chave fique sem bateria, é aqui que você coloca a chave para o carro poder identificar e dar a partida. Aqui na frente, você também tem um porta-objetos. Inclusive ele tem um desnível para baixo aqui no centro. Muita gente deve imaginar que isso aí é um carregador de celular por indução, mas não, não é. Esse carro não tem o carregador de celular por indução e o celular fica numa posição bem definida. Eu, como tenho dois smartphones, você pode colocar o segundo aqui, ou até mesmo se não estiver usando o porta-copos aqui. É bastante prático. Inclusive, ó, duas portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos aqui em cima. Olhando aqui embaixo, também temos um console flutuante, onde você consegue usar toda essa área aqui para guardar mais coisas, né? Inclusive deixei o meu cabo de carregamento. E olha só, aqui embaixo ainda tem uma porta 12 volts, que você pode colocar um adaptador e usar para carregar o seu smartphone. E eu digo para vocês que é um console muito organizado, mas eu esperava que um carro desse tivesse um carregador de celular por indução. O ar-condicionado nesse carro é digital e automático de simples zona. É uma temperatura só para o carro todo. Aqui na parte de baixo, você tem alguns botões físicos. Então aqui você pode fazer ajuste de temperatura. Aqui o ajuste de velocidade. Tem um botão rápido para desembaçamento para-brisa. Vidro traseiro. Ligar e desligar. Acionar a climatização. Apenas ventilação ou o modo automático aqui do sistema de ar-condicionado. Se você quiser mais comandos, todos eles estão aqui na tela da central multimídia na parte de baixo. E não importa em que menu que você esteja na central multimídia, você pode estar aqui no mapa de GPS, você pode estar em mais configurações do carro, então não importa onde você esteja, as informações do ar-condicionado sempre serão exibidas aqui. E inclusive a climatização dos bancos dianteiros apenas para aquecimento. 3 níveis para o motorista e 3 níveis para o passageiro. Além da possibilidade de você fazer aqui o direcionamento do ar da forma que você quiser, acionar ou não o modo automático. Aqui você também pode controlar a ventilação e aqui a renovação. Então, os controles principais ficam na tela e alguns controles de apoio ficam aqui na parte de baixo de forma física. Agora, novamente, o carro dessa categoria merecia ter um ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Aqui na parte superior, começando pelo espelho que tem aquela tecnologia autocrômica, escurece automaticamente na presença de luz quando o carro está à noite. Aqui em cima você vê alguns botões, inclusive para o sistema OnStar,
apoio de emergência, falar com o concierge, encerrar uma chamada do OnStar. E esse botão aqui, nos outros carros, normalmente fica no painel ou no console. Esse aqui é o que você usa para quando está parado na pista, né? Aquela luz de emergência. E você também tem duas luzinhas em LED de leitura. O parasol do motorista tem tampa, espelho e iluminação aqui dos dois lados. A mesma coisa acontece aqui no parasol do passageiro. E para fechar, os botões aqui em cima para você, por exemplo, controlar aí o teto solar, que abre na parte dianteira e é fixo aí na parte traseira com controle elétrico. Algumas outras curiosidades aqui do Chevrolet Equinox. Alguns botões que normalmente são físicos em outros carros, aqui eles estão na tela da central multimídia. Esse aqui, por exemplo, são as funções do farol. Então aqui você tem o farol desligado, aqui você tem o modo automático, posição de lanterna e o farol baixo. Então você vai controlar tudo aqui pela tela. Está perguntando, mas e aí onde é que é o relampejo de farol alto? Esse continua aqui na alavanca como todos os outros carros, né? Inclusive puxando aqui você consegue ver a luzinha do farol alto acendendo aqui no painel. Outra coisa que você tem aqui, clicando nesse botão você tem funções adicionais do carro, como para ligar e desligar a luz do teto, bloquear os vidros traseiros, acionar o sistema de câmera 360 graus, que a gente vai mostrar isso aqui funcionando no dirigindo urbano e na estrada, o controle de tração do carro, que você liga e desliga por aqui, se você quer ou não o farol alto automático, e aqui os sensores de estacionamento. Mas são todos os controles? Não. Se você quiser ver mais controles, você vai clicar aqui e aí ele vai te dar detalhado portas e vidros, como é que você quer o funcionamento, a parte de luzes, que você viu aquela parte resumida que é uma parte mais completa, e aqui algumas assistências à condução, inclusive o sistema de ponto cego, o controle de tração do veículo e o modo de regeneração, que você pode deixar desligado com uma regeneração normal ou uma regeneração mais alta. E olha só, aqui ele faz uma explicação um pouquinho mais detalhada. Quando você vai aqui na setinha para o lado, ele te dá opções mais avançadas das funções. O botão de regeneração, ele pode ligar e desligar aqui de forma rápida. E caso você queira desligar o carro, porque esse carro não tem um botão de ligar e desligar, você vai apertar esse botão aqui e ele vai perguntar se você quer desligar o veículo. Pronto, clicou ali e desligou. E como é que você liga o carro? Pois bem, com a chave aqui dentro, basta você entrar no carro, pisar no freio e aí pronto, ele já põe o carro em condição de uso. Novamente para desligar, apertando esse botão, veículo desligado para fazer o desligamento do veículo. Esse carro tem vários assistentes à condução que você configura via tela da central multimídia. Então aqui no menu configuração, você vem em veículo e rola a tela até sistema de colisão e detecção. Primeira coisa, quando você está fazendo aquelas manobras que você tem aqui os bips, você pode escolher bips ou vibração de alerta de segurança. Então ele vai vibrar o banco do motorista, o que é diferente da maioria dos outros carros. E aí você tem aqui, ó, frenagem de emergência automática para evitar aí uma colisão dianteira, frenagem com detecção dianteira de pedestres, frenagem do alerta de cruzamento. Esses três itens aí você pode configurar como desligado, só para te avisar, avisar e frear o carro. Depois você tem aqui aviso deslocamento do controle de velocidade cruzeiro adaptativo, se você quer ou não ligado, o alerta de ciclista lateral se você quer ligado e o alerta de mudança de faixa também se você quer ele ligado. Quando você fala de parte traseira ou de manobras em baixa velocidade, assistente de estacionamento com frenagem e frenagem do alerta de tráfego cruzado traseiro, você também tem as opções desligado, alerta, alerta e frear. Então esse daqui é bem interessante, porque se você estiver manobrando o carro, tiver algum obstáculo, você não percebeu, além de alertar, se ele achar que pode bater, ele vai acionar a frenagem. E a mesma coisa acontece aqui quando você está dando o ré numa via, você não está vendo os carros se aproximarem, ele vai te dar o alerta, se você continuar dando ré, ele vai acionar o freio para evitar uma possível colisão. E até mesmo o alerta traseiro de pedestre. Esse daqui, por exemplo, ele vai utilizar as câmeras 360 graus para poder identificar um pedestre na parte traseira do carro. Então, como você está vendo, o carro tem muitos sistemas de assistência à condução, tanto quando você está em velocidade em vias,
como você também utilizando o carro em manobras de baixa velocidade. Um detalhe interessante do Equinox EV é que além dele ter essa super tela de central multimídia, ele tem a tecnologia Google embarcada na tela da central. Então, alguns aplicativos podem ser instalados diretamente aqui no carro. E um detalhe, né? O mapa de GPS embarcado aqui é o Maps, aquele que a gente tem no smartphone, inclusive com indicação de trânsito em tempo real, e até mesmo a indicação de quanto que você vai usar de energia para chegar num determinado destino. Mas como a tecnologia Google Built-in é bastante ampla nesse carro, pessoal, teremos um outro vídeo no canal só para explicar o funcionamento aqui do Google Built-in e também os recursos mais avançados da tela da central multimídia. Aqui na Equinox você também pode personalizar cores do ambiente do carro. Então aqui pela tela da central multimídia você tem o menu iluminação ambiente, todas essas cores podem ser selecionadas. Onde você vê isso? À frente do passageiro, a peça que durante o dia parece que é azul, à noite ou quando está mais escuro você consegue ver aqui uns pontinhos em vermelho. E a mesma coisa acontece ali ao lado da saída de ar. Eu estou com a cor vermelha, eu posso colocar aqui uma cor azul, um tom de verde, um tom aqui que é um esverdeado, tem aqui um tom que é um próximo do amarelo, tem aqui um rosa claro, tem aqui um violeta, ou seja, são várias cores que estão disponíveis. Você também pode definir junto com o modo de condução. E tem até mesmo aqui um modo de demonstração que ele fica ali variando as cores, ele fica fazendo uma transição ali em todas as cores que estão disponíveis e você consegue controlar a intensidade. Eu só acho que mais partes do carro poderiam replicar todas essas cores que estão aqui no painel. Os comandos que o motorista tem. Vou começar pelos vidros, porque o carro até tem Simples Toque para abrir todos os vidros. Você dá um clique, ele faz a abertura completa do vidro. Porém, para levantar os vidros, com exceção do motorista, você tem que segurar o botão até o final. Apenas o vidro do motorista tem abertura e fechamento por Simples Toque. Os demais, apenas abertura. Aqui você tem o controle dos espelhos e esse botãozinho aqui no meio serve justamente para você fazer o rebatimento dos espelhos de forma manual. Também tem o trancamento ali na porta. Outros botões que a gente tem aqui. Esse para acionar aí o freio de estacionamento. Esse daqui para ativar ou desativar o sistema de permanência de faixa. Função auto hold. E esse daqui, quando você aperta, ele faz aí a abertura elétrica da tampa do porta-malas. Mas o detalhe legal é que além de abrir a tampa, por esse mesmo botão, você consegue efetuar o fechamento da tampa. Estou destacando isso porque tem carro que só abre. Esse abre e fecha. Aqui do lado também você tem um botãozinho para fazer aqui o controle de intensidade do dimer do painel. O banco do motorista tem ajustes elétricos, então você tem aqui a altura, inclinação do assento e inclinação do encosto, além da distância e o ajuste lombar. Porém, olha só, não tem posição de memória, né? Cada um que entra aqui você tem que sentar e fazer o seu ajuste. O volante é ajuste manual para profundidade e ajuste de altura. E também está presente aqui ajuste de altura do cinto de segurança. Com todos esses ajustes, você encontra uma posição confortável. Mas eu esperava num carro desses pelo menos um botão de memória para o banco. Como todo equipamento que tem um sistema operacional, e aí nós estamos falando de laptops, também estamos falando de smartphones, seja da plataforma iOS ou até mesmo Android, às vezes esse sistema operacional pode apresentar lentidão e travamento. E a gente sabe que a gente resolve esse problema desligando e ligando o equipamento. Mas será que isso pode acontecer no Chevrolet Equinox, uma vez que ele tem o Google Built-in? E a resposta é sim, isso pode acontecer. Porém, existe uma forma de você resolver, digamos assim, uma parte desses problemas de travamento ou lentidão. Vou mostrar para vocês como é que é. Aqui no caso, o sistema operacional está funcionando normalmente, sem nenhum travamento ou lentidão. Mas se ele tivesse congelado, como é que você faz para dar uma espécie de reset? Não é difícil. Está vendo esse botão aqui? O botão de encerrar chamada? Então você vai apertar o botão e segurar ele para baixo durante aproximadamente uns 15 segundos. Você vai manter o botão pressionado e olha só o que vai acontecer aqui com a tela da central multimídia. É normal demorar um pouco, né? Porque ele tem que entender. Bom, ele já deu essa mensagem aqui,
tá vendo? Que ele vai executar aqui o reset. Você não vai apertar nenhum desses botões aqui, nem modo de recuperação, nem redefinição de fábrica, porque isso aqui vai reiniciar completamente a central, inclusive apagando configurações. Você vai deixar tudo acontecer normalmente e olha aí, a central vai reiniciar, né? Então o sistema foi recarregado. E isso aqui muitas das vezes acaba resolvendo problemas de lentidão ou até mesmo travamento. Hora do nosso teste urbano, mas eu já quero destacar o sistema de câmera 360 graus desse carro, que você consegue fazer alguns usos diferentes. Pela tela da central multimídia você consegue ativar as câmeras. E aí você tem vários modos de visão. Então eu tenho aqui, por exemplo, a câmera dianteira, tá vendo aqui, ó? Eu também posso colocar uma câmera aérea, você vai ver o 360 graus mais a parte mais próxima da dianteira do carro, e também a câmera lateral. Olha só. Ali as rodas dianteiras do carro, inclusive vou usar elas aqui no teste de tachão. Você também pode colocar a câmera traseira. Na câmera traseira você tem a imagem padrão, você tem aqui a imagem aérea, você tem a lateral da roda traseira e olha aí o engate, né? Tá até escrito aqui a câmera para o zoom do engate quando o carro está equipado. E você também tem algumas configurações aqui, que dependendo da câmera que você tiver, você consegue usar. Bom, vamos usar aqui a câmera dianteira com a roda lateral justamente para fazer aqui o nosso teste de tachão e lombada. Vamos lá. Saindo aqui com o carro, vamos alinhar aqui o pneu com os tachões. E olha aí, a câmera ajuda bastante. Bom, vamos lá. Isolamento acústico. Esperava que fosse um pouco melhor. Suspensão é dura? Não, não é tão dura. Agora, é aquela suspensão super consistente? Eu escutei aqui uns barulhos mais agudos na hora que passou ali no tachão. Então, não sei se é uma suspensão assim, muito bem desenhada para o mercado brasileiro. Vocês viram que até agora a câmera não apagou, né? Está funcionando normalmente. Vamos ver lombada aqui a 30 por hora. Como é que o carro se sai? Ó, duas coisas aqui. Vocês escutaram a extensão máxima da suspensão e logo que eu passei na lombada, já raspou a parte dianteira do carro. Então você vê que é uma suspensão que não sei se no longo prazo para o Brasil vai muito bem. Você tem que reduzir um pouco a velocidade nesse tipo de obstáculo. No geral, o carro é bastante confortável, você percebe a maciez do modelo ao rodar. Vamos ver como é que fica o isolamento acústico agora aqui no piso desnivelado. Vamos ver? Aqui ele é bastante silencioso. Está fazendo barulho aqui a chave no console. Mas olha, passando até devagarzinho, você viu que o carro deu uma raspadinha ali na frente, né? Ele tem uma suspensão macia, bastante confortável, mas a frente do carro não é tão alta, ela é relativamente baixa. Então você tem que tomar um certo cuidado aí nos obstáculos para não raspar a parte dianteira. O que eu achei muito legal é que a câmera dianteira, ó, eu acionei a câmera e eu estou conseguindo usar ela. E ela não está desligando. Isso é bem interessante, porque tem carro depois de uma determinada velocidade desliga. Inclusive, já vou emendar aqui a nossa manobra de fim de rua. Aí, ó. Vou fazer aqui o alinhamento das rodas, olha só, tá vendo ali? O alinhamento das rodas no limite da guia. Vamos ver se as rodas traseiras também estão alinhadas. Então, vamos passar aqui, ó, lateral. A gente vê que a roda traseira também tá, a roda dianteira também tá. Então vamos para a imagem da frente, ó, que você tem inclusive aqui linha de guia dinâmica. Vamos até o nosso ponto de referência aqui na rua. Vamos parar, virar todo o volante. Olha aí a linha de guia dinâmica, né? Bem legal, mostrando o caminho que o veículo vai percorrer. Não tem sensor de estacionamento lá na frente, mas com essas câmeras aí, olha como a coisa fica fácil. Olha só. Ó, fui até encostar o pneu na guia. Vamos ver se encostou mesmo? Coloquei aqui na lateral, tá lá. Vamos engatar aqui a ré. Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança. E aqui você consegue usar outras imagens, né? Tem a imagem aérea, tem a imagem lateral, tem aqui a imagem do engate, né? Vamos aqui na padrão então. Vamos lá, vamos concluir aí a manobra. E olha só. A gente saiu aqui do centro mais para a esquerda, né? Não é um tamanho aí de picape média, mas usou bastante espaço aqui da rua. Colocando aqui a câmera dianteira, a gente consegue ver ali justamente a
proporção aqui que a gente veio até que bastante aqui para a rua. Então, usou bastante espaço para o tamanho do veículo, né? Mas as câmeras ajudam e ajudam demais. Poderia ter um sensor de estacionamento lá na frente? Sim, poderia ter, ajudaria mais. Mas não é uma falta imperdoável, já que as câmeras funcionam aí muito bem. O único senão aqui é que o carro é um pouco baixo. E aí quando você pega lombadas mais altas ou valetas mais profundas, a chance de raspar a frente é grande. Hora de fazer aqui o teste de aceleração do Chevrolet Equinox, mas é importante observar que esse carro tem modos de condução que você configura via tela da central multimídia. Na tela principal do multimídia, está aqui o menu, onde você consegue escolher entre o modo normal, esportivo, gelo e neve para piso de baixa aderência ou o meu modo. Vamos começar primeiro no modo normal e depois vamos testar aqui no modo esporte. Primeiro aqui no modo normal, freio, acelerador tirando o pé do freio, carro saindo, não escorrega nada, né, por conta da tração integral. E a gente conseguiu usar a senha aqui em 6.23, nada mal. Agora no modo esporte, inclusive aqui no painel, aqui na parte de baixo, esse indicadorzinho aqui que a gente tem é o do modo esporte. Então vamos lá. Freio, acelerador, tirando o pé do freio e saindo. Olha aí, 6.25. Na prática, é o mesmo número, não teve diferença. Velocidade aferida versus amostrada. No painel, 100 por hora usando o controle de cruzeiro adaptativo e a aferida ali, 96. Tem diferença. Agora vamos subir aqui para 120, também usando o controle de cruzeiro adaptativo, para a gente ter a maior precisão possível. Chegando aqui no 120 agora e na velocidade aferida 115. Então tem uma diferença grande entre o painel e a velocidade real. Saindo agora para o primeiro trecho de viagem. Equinox plenamente carregada e já programei aqui no Maps o meu primeiro destino em São Paulo, formando aí praticamente 1 hora de viagem e dizendo que eu vou chegar lá com 76% da bateria. Lembrando que eu vou fazer essa viagem de uma forma bastante moderada e vamos ver se realmente a previsão de bateria se confirma no destino. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo, depois de percorrer aí 92 km e a bateria ainda projetando 389 km de autonomia com 82%. O carro foi muito eficiente. Eu dirigi de forma bastante moderada, ele fez 5,4 km para cada kWh. Eu gostei bastante. Agora a Equinox novamente carregada. Eu estava com um tempo, o que eu fiz? Passei aqui no hub da NOx no SP Market para carregar completamente o carro. Só que hoje foi um pouquinho mais complicado. Meu último carregamento aqui, pessoal, deu 14,98 kWh. O problema é que não foi só um carregamento. O que aconteceu? Na hora que eu cheguei aqui, tinha um carro no carregador rápido. Então o que eu tive que fazer? Eu coloquei o carro para carregar no carregador lento e até que o carro saísse. Eu dei sorte, ele saiu rápido. E aí no carregador lento, o carro ficou ali, entrou 1,74 kW. Depois eu coloquei no carregador rápido, por algum motivo o carregador começou e parou. Aí entrou mais 0,79. Então moral da história, eu tenho que somar todos esses quilowatts para depois fazer a conta aí com esses 92 quilômetros percorridos e saber exatamente se a média foi aí de 5,4 quilômetros para cada quilowatt-hora, que foi o que indicou aqui. Mas agora o que eu vou fazer? Vou zerar aqui o computador de bordo do carro. Então a gente tem aqui a função do computador de bordo, redefinir o trajeto 1, redefinir o trajeto 2, os trajetos estão redefinidos, e agora eu vou sair para uma viagem para Santos, vou pegar bastante trânsito na serra, que é praticamente véspera de feriado, depois eu vou subir de Santos para São Paulo e depois eu vou para Itu. Eu vou fazer todo esse trecho com o carregamento que está aqui no carro. Será que vai dar certo? Vamos conferir tudo isso. Agora, preparando para pegar aqui Imigrantes, sentido Santos. Já rodei até agora 19,8 quilômetros. O carro está muito eficiente. 6,1 km para cada quilowatt. Dentro da cidade, andando de forma moderada, projetando ainda 451 quilômetros, 96% de bateria. Bom,
Vamos até o começo da serra e lá vamos fazer uma outra marcação para ver se o carro vai efetivamente carregar descendo a serra. Iniciando agora a descida da serra, nesse momento 90% de bateria e a média em 5,5 km para cada quilowatt-hora. Vamos ver se lá no final da serra o carro vai estar com mais bateria. Tá chovendo, tem neblina, provavelmente os carros vão estar numa velocidade abaixo do limite da via aqui, que é 80 km por hora. Vamos ver como é que isso tudo vai acontecer aí ao longo da viagem. Concluindo aqui a descida da serra, e efetivamente o carro carregou. Não foi muito, mas carregou. Agora a bateria em 92%, mas a média de consumo está espetacular, né? 10 km para cada quilowatt-hora. Para um veículo desse tamanho, que tem a média ali na casa de 5, ficou extremamente eficiente. Mas agora, a gente chega aqui na Baixada, começa a andar normalmente com o carro, essa média aqui vai cair um pouco. Mas vamos ver lá no destino com quanto vai ficar. O carro agora está projetando uma autonomia de excepcionais 472 km. Mas vamos deixar estabilizar lá no destino para a gente saber quanto que foi efetivamente essa viagem. Chegando aqui no meu destino em Santos, olha só, 92,4 km percorridos e uma média de 8,9 km para cada quilowatt-hora, uma média excepcional. E a bateria aí, projetando 463 km com 89% de carga, né? Então a gente vê aqui que o carro gastou só 11, porque ele regenera uma parte da bateria na descida de serra. Então ele foi extremamente eficiente. A gente tem que ver agora depois como é que vai ser na volta. Hora de iniciar a viagem de volta para São Paulo. Teremos aí 89 quilômetros e a previsão é chegar lá com 68% da bateria, né? Essa informação é dada aqui no mapa de GPS, no próprio Maps. Bom, para isso eu já zerei aqui o computador de bordo, o trajeto 1 está zerado, o trajeto 2 continua acumulando. Vamos subir a serra e vamos ver aí como é que o veículo se comporta. Claro, ele vai consumir mais, mas quanto mais? Vamos descobrir agora. Começando aqui a subida da serra, até o momento 23,6 km e uma média de 5,3 km para cada quilowatt-hora. Claro que na subida da serra, essa média vai subir. No caso, o carro vai consumir mais. Vamos ver lá no final da serra com quanto que vai estar esse consumo. Bora lá. Que é bastante normal aqui na Serra do Mar, neblina e bem forte. Olha só como a visibilidade aqui fica prejudicada. A gente tem que realmente diminuir a velocidade nesses trechos aqui, porque não dá para ver muita coisa aí na frente não. Neblina bem densa. Eu vou dizer que o farol desse carro consegue ainda se manter eficiente numa situação como essa. Vamos continuar a viagem aqui, o consumo aqui também já subiu bastante, né? 3,2 km para cada quilowatt-hora, ainda não terminamos a serra. Vamos lá. Já bem depois da serra ter terminado, a neblina ainda continua. Eu acho que eu já devo ter andado aqui coisa de uns 10 quilômetros depois de ter terminado a serra. E a gente tem aí uma média, o carro consumindo bastante, né? 3,2 quilômetros para cada quilowatt-hora. Mas quando a gente vê o acumulado, que eu tenho os dois computadores de bordo, né? Ali no trajeto 2 a gente tem ali 5,7 quilômetros para cada quilowatt-hora, que ainda é uma média melhor do que normalmente o carro faz. Então a descida ainda está, digamos assim, prevalecendo na economia do que essa subida que está gastando mais. Mas que a neblina continua forte aqui, continua. Vamos ver até onde vai essa neblina e vamos ver o resultado lá no nosso destino em São Paulo. Resultado final da viagem. Voltando de Santos para São Paulo, foram 88,4 km, com uma média de 4,2 km para cada quilowatt-hora. O consumo ficou um pouquinho maior que o padrão do carro, que fica ali na casa de 4,8 km para cada quilowatt-hora. Mas quando a gente pega a viagem toda, ida e volta, aí o carro se mostrou bastante eficiente. Em 180,9 km, praticamente 181,
eu consegui uma média de 5,7 km para cada quilowatt-hora, o que é muito bom, né? Porque aí fica acima da média, bem acima da média, inclusive, né? Então, no geral, foi bastante eficiente. Inclusive, ainda tem 333 km projetados, com 68% de bateria. Para falar a verdade, o Equinox aqui me surpreendeu até. Vamos fazer aqui mais algumas marcações de consumo, mas só relembrando o histórico. Desde que eu voltei do litoral, tem ali 130 km rodados, tem até um pouco aqui em São Paulo, com uma média de 4,5 km para cada quilowatt-hora. Mas, desde que eu fiz a última recarga, 222,8, com uma média muito boa de 5,7. Agora, eu vou zerar o trajeto 1 e a gente faz isso aqui pela tela da central multimídia. Você vem aqui, ó, em status do veículo, e aqui dentro de status do veículo você tem todas essas opções aqui. Então eu vou vir aqui em odômetro, selecionar e vou redefinir aqui o trajeto 1. Pronto, está redefinido, lá no painel já está zerado. E aproveitar também para mostrar mais algumas informações interessantes que a gente tem aqui. E quando você vem aqui em informações de energia, olha que legal que esse carro tem. Eu entrei aqui para montar as câmeras, levei algum tempinho. Então aqui, ó, uso de energia, tá vendo? Ele está contabilizando aqui 0,2 kWh. Por quê? Porque o ar-condicionado ficou ligado nesse tempo. Ele está mostrando aqui o quanto que está sendo consumido desse sistema. Outra coisa também que a gente tem aqui na tela, ó, olha só. Ele está dizendo aqui, ó, manter o veículo ligado. Porque como eu já estou há algum tempo aqui, ele percebe que você não está usando o carro. Se eu não fizer nada, ele vai desligar automaticamente. Mas agora eu pedi para manter o veículo ligado. E aqui no Economia de Energia, ele mostra um gráfico de como foi o último quilômetro. Isso aqui eu vou mostrar depois para vocês em um pouquinho mais de detalhes, para vocês entenderem como é que funciona, para a gente conseguir ver os gráficos. Pois bem, antes de sair dirigindo o carro, só vou chamar a atenção que aqui no painel à frente do motorista, você também consegue ver o consumo do ar-condicionado. É esse númerozinho que aparece aqui embaixo, ó, 1 kW. Então, se é um dia muito quente, esse número pode chegar, por exemplo, a 2, 3 kW. Hoje não é um dia tão quente. Tá 23 graus lá fora, a temperatura está setada para 22, então ele está usando uma potência mais baixa do ar, mas você consegue ver exatamente quanto o ar-condicionado está gastando nesse carro, porque está pendurado na bateria de alta capacidade. Vamos dar uma andada de área urbana e vamos ver como é que se comportam aqueles outros gráficos e aquelas informações da central multimídia que eu mostrei para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui na área urbana que eu andei 7,5 km, ele deu uma média de 5,6 km para cada quilowatt-hora. Foi bastante eficiente, direção moderada, abaixo dos 70 km por hora. E aqui na tela da central multimídia, quando a gente vê aqui o uso de energia, olha só, 14% foi para a parte de climatização, 86% foi dirigindo o carro. A gente também tem o gráfico aqui do lado que mostra como foi o último quilômetro, ali ó, 5,1 km para cada quilowatt-hora, mas isso é o último quilômetro. Se a gente clicar aqui, aí ele já me dá ali o trajeto todo, tá vendo? Te dá a média do trajeto, te dá quantos quilômetros foi a regeneração e faz um gráfico para você ver exatamente como foi a utilização do carro, né? Você vê que tem momentos aqui com a velocidade com a velocidade menor, você tem ali maior economia, né? Perto ali de 12 km para cada quilowatt. E depois você tem aqui as partes onde ele faz a média. Então a gente tem um relatório bastante preciso de tudo que está acontecendo com o veículo nesses menus aqui da central multimídia. Uma coisa muito legal aqui no Equinox EV é o controle de cruzeiro adaptativo com a função Stop and Go. Estou aqui no trânsito da Castelo Branco, período aí de vários feriados, onde trânsito é inevitável, né? Mas isso não só aqui nesse momento, mas qualquer cidade grande você vai ter esse problema. E olha só, estou usando aqui o controle de cruzeiro adaptativo, você viu esse barulhinho? Ele avisou que o carro da frente andou. Então eu dou só um toquinho no acelerador, eu aperto aqui o botão no volante resume, que ele já inicia o movimento novamente, né? E ele vai acelerando e freando em relação ao carro da frente. Quando o carro da frente para, ele para completamente. É sensacional utilizar isso aí no trânsito pesado, você dirige com muito menos estresse. Então vamos aproveitar também para ver como é que está aqui o consumo do carro. Olha só, trajeto 1, desde que eu comecei a andar com o carro no dia de hoje, 36,8 km, eu estou com uma média muito boa, 6,6 km para cada quilowatt-hora, o que é extremamente eficiente. Agora, aqui na tela da central multimídia, eu também consigo jogar algumas informações para frente do motorista.
Desde a minha última parada, que não foi no começo do dia, eu tenho ali uma condição onde 89% foi dirigindo e 11% foi climatização. E eu também consigo jogar uma outra informação aqui na tela, que é o gráfico, né, do último quilômetro rodado. E olha aí, foi extremamente eficiente, 6,8 quilômetros para cada quilowatt-hora. Eu estou dirigindo de uma forma bastante eficiente. E na tela da central multimídia você tem uma informação adicional aqui, ó. Últimos 19 quilômetros, você consegue ver o gráfico exatamente de como foi a condução, né? Essa linha tracejada aí é o médio do carro, mas você vê que nesse último trecho ele foi bastante eficiente. A gente sabe que carro 100% elétrico, no trânsito pesado, ele é muito, mas muito mais eficiente que um modelo a combustão. Pois bem, vamos encarar aqui o trânsito, vamos ver como é que fica a média acumulada desde a hora que eu comecei o dia hoje. Cheguei aqui na minha base debaixo de muita chuva, vamos ver o resultado geral. Bom, desde que eu comecei o dia hoje, eu rodei praticamente 100 km, 99,9 e o carro fez 6,5 km para cada quilowatt-hora, bastante eficiente. E o acumulado desde a última recarga, 322,8, com uma média de 5,9 km para cada quilowatt-hora, também muito eficiente. A gente está vendo aí que o carro ainda está com 43% de bateria, projetando mais 238 km. Lembrando que ele está projetando em cima dessa média acumulada aqui de 5,9, que foi uma média muito boa. A gente sabe que o normal desse carro ele está ali na casa dos 5 km para cada quilowatt-hora, mas eu dirigi de forma muito eficiente. Vamos dar uma olhada aqui na central multimídia, nas informações adicionais. Então, aqui, ó, informações de energia. Esse uso da energia é importante observar que ele zera automaticamente toda vez que você liga e desliga o carro. Vocês podem ver que ali ele está marcando 82 km, não é a marcação desde o começo do dia. Bom, nesse último trecho, o consumo total foi de 12,4 kWh, né, para fazer esses 82,2 km. E aí a gente consegue ver, ó, 6% foi para climatização e 94% para a condução do veículo. A gente também tem aqui esse outro dado, que é bem legal, porque aí, novamente, os 82 quilômetros, a média de 6,5 para cada quilowatt-hora desses 82, e dos 82 foram regenerados aí 24,9. Você vê que ele regenerou bastante na viagem. E aqui a gente tem o gráfico. Você pode ver que ele está muito mais predominante aqui na parte de cima do que aqui na parte de baixo. Então foi uma condução extremamente eficiente. O mais legal é que o carro dá uma série de informações muito completas para o motorista, né? Então ele consegue saber exatamente o que está acontecendo se ele souber usar direito esses menus e todas essas informações que o carro está fornecendo. Vamos aproveitar para conhecer um pouco do painel totalmente digital que a gente tem à frente do motorista nesse carro. Inclusive tem um botão aqui no volante que você aperta para mudar as funções do painel. O botão é esse daqui. Então cada vez que você aperta o botão, ele vai alternando aí todas as visualizações que a gente tem do painel. Entendido isso, vamos ver quais são as informações que a gente consegue colocar aqui. Nessa tela, ao lado esquerdo, são informações relativas ao computador de bordo, que via a tela da central multimídia, você pode ir trocando essas informações. Então você escolhe aquela que você acha mais interessante, mais importante, e você pode colocar aí do trajeto atual, você tem aí informação do odômetro total também, ou seja, dá para você personalizar ali. Apertando o botão, a gente tem aqui uma próxima tela, que aí você tem aqui o velocímetro, a quantidade de bateria, ali o que está sendo consumido. Você está vendo que está aqui 1 kW, por quê? Porque o ar-condicionado está ligado, e ali no meio aquelas informações do computador de bordo que você também consegue jogar da central multimídia. Apertou mais uma vez, aí a gente tem as informações de condução aqui do lado esquerdo, né? A velocidade, se está consumindo ou regenerando, e a tela grande fica aí do Maps. Então o motorista consegue ter aí o roteiro bem fácil, caso ele tenha programado. Apertando mais uma vez, você tem aqui a tela do sistema de assistência à condução, né? Para você usar aí o sistema de permanência de faixa, ter as indicações, o controle de cruzeiro adaptativo, também alerta de colisão frontal. E quem quer uma tela bem simplificada, né, não quer muita informação, tem esse visual resumido. A gente consegue ver que é uma tela com bastante funções e bem fácil de ser utilizada, não tem mistério nenhum. Hora do controle da bateria. Ontem, quando eu parei o carro,
ele estava com 43% de bateria. E aí eu tinha rodado aí 323,5 quilômetros, e o carro informando uma média de 5,8 quilômetros para cada quilowatt-hora. Agora, o veículo está completamente carregado aqui. Fiz o carregamento aqui no meu sistema da WEG, que informa exatamente quantos quilowatts entraram. O problema dessa história toda é que, assim, pessoal, quando a gente calcula 43% de bateria, significa que o carro vai ter que carregar 48,45 kWh, isso considerando que a bateria tenha 85 kW de capacidade. Mas olha só, pessoal, aqui no meu sistema da WEG está informando que o carro carregou 60,73 kWh, ou seja, entrou mais energia do que deveria. Bom, qual é o problema disso? Bom, primeiro, se esse número aconteceu de verdade, o carro estava informando 43%, de duas uma. Ou esse carro não tem 85 kWh de bateria e tem mais, ou então essa informação do computador de bordo está errada. E se ela estiver errada, fazendo os cálculos com o que entrou de energia versus o que eu rodei, daria uma média de 5,32 km para cada quilowatt-hora, e não 5,8. Então, a gente está vendo que tem um erro aqui. Mas para ter certeza, o que eu vou fazer? Eu vou zerar o carro completamente agora, o carro está 100% carregado, e vou fazer mais um outro teste de controle, rodando com o carro, e depois fazendo um carregamento completo, para a gente poder ver o resultado. Equinox 100% carregada, computador de bordo completamente zerado. Vamos sair para mais uma viagem teste aí para ver como é que ela se comporta com autonomia. Aproveitando aqui o trecho de estrada, uma coisa muito legal aqui no Equinox EV é a precisão do controle de cruzeiro adaptativo. Então ele funciona muito bem para manter a velocidade e também acelerar e frear em relação ao carro da frente, quando esse está numa velocidade menor do que aquela que você programou. Inclusive existe uma tela dedicada aqui dos sistemas de assistência. Apertando aqui o botão do volante, ó, tem o GPS aí com o destino, e aqui a tela de assistência. Inclusive, olha aí, ele já identificou aí um veículo à minha frente. Nesse trecho de estrada que eu estou, a velocidade permitida é de 110 km por hora. Aqui eu consigo escolher a distância, são 3 distâncias em relação ao carro da frente. E temos também aqui o sistema de permanência de faixa. Aqui uma coisa que precisava melhorar, né? Porque não tem centralização. Então se você solta o volante, olha só o que acontece. Ele atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa, mas aí ele fica fazendo aquele ping-pong, né? Ele não centraliza o carro na faixa. Para a faixa de preço desse carro, seria muito indicado ter o centralizador de faixa. Então isso é uma coisa que cabe melhoria. Mas o controle de cruzeiro adaptativo em si, esse é muito bom. Inclusive o alerta de colisão frontal já funcionou algumas vezes comigo. Ele dá o alerta se você cola muito no carro da frente. E teve algumas vezes que é difícil filmar isso, mas dentro da cidade eu já senti ele cutucando no freio, tipo assim, olha, você pode bater, né? Às vezes você está um pouco distraído, e aconteceu comigo 1 ou 2 vezes isso. Então, o alerta de colisão frontal funciona legal, o aviso também e o ACC. Só faltou mesmo o sistema de centralização de faixa aqui. Hora de sair para São Paulo, saindo daqui de Limeira, lembrando, né, que eu vim de Sorocaba até aqui. Foram 140 quilômetros, uma média muito boa, 5,6 quilômetros para cada quilowatt-hora. Nesse exato momento eu tenho 74% de bateria e ainda projetando 382, né? Já coloquei o meu destino aqui em São Paulo, vai dar aqui 2 horas de viagem, aí para 157 quilômetros, e está prevendo que eu chegue lá com 43%. Você vê que a autonomia desse carro aqui é muito boa. Bom, para ter aí certeza de como é que foi o roteiro, eu vou usar aqui novamente as informações do carro, o odômetro. Vocês estão vendo aí no painel, à frente do motorista aqui, os dois. Eu vou redefinir o trajeto 1 para saber quanto que vai ser a média dessa viagem, de Limeira para São Paulo, para ver se a gente consegue ficar ali na média. Mas de toda forma, a autonomia aqui está indo muito bem. Ponto que a gente não pode deixar passar em branco aqui no Equinox EV. Primeiro, a qualidade do farol desse carro. Mesmo não tendo farol auxiliar, aquele que faz a iluminação um pouco mais aberta e próxima do carro, a gente vê que é um farol totalmente iluminado em LED muito bom. Por exemplo, aqui na estrada eu tenho uma ótima visão, não só da minha pista, mas também das pistas laterais.
os refletivos da pista, muito boa a iluminação sem áreas de sombra. E além da boa iluminação, o sistema de assistência à condução, que também mostra a mesma precisão à noite do que durante o dia. Então, em relação ao controle de cruzeiro adaptativo dos outros carros na via, ele consegue identificar o carro ou o veículo, o caminhão que vai à frente, ônibus, frear em relação ao veículo, retomar a velocidade, tudo de forma muito precisa, né? Aí a única coisa que também falta aqui à noite, que também falta de dia, é o sistema de centralização de faixa. Mas o sistema de permanência, olha só, vou forçar agora, já atuou no volante para trazer o carro para dentro da faixa, tá vendo? Sem as mãos aqui, novamente ele vai atuar e agora ele já deu aquela reclamada padrão que ele percebe que eu estou muito tempo sem a mão no volante. Então, o sistema de assistência funciona tão bem à noite quanto de dia, até por conta do excelente farol que esse carro tem. Mas a centralização de faixa deveria ter. Cheguei aqui no meu destino em São Paulo e olha só, 45% de bateria depois de ter rodado um total de 296,8 quilômetros. E o trecho de Limeira para São Paulo, 156,7. E o mais incrível, que surpreendeu, as médias, os consumos iguais, né? Então o trecho total 5,6 km para cada kWh e o trecho de Limeira a São Paulo 5,6 km para cada kWh. Então a gente está vendo que o carro está sendo mais eficiente do que a média. E ainda tem 238 quilômetros. Então a gente pode afirmar que essa condução moderada aqui do Equinox EV tem se mostrado bastante eficiente. Hora de carregar aqui o Chevrolet Equinox. Pessoal, eu rodei 301,4 km e eu estou com 43% de bateria. Então eu fiz as contas aqui e pelo que eu preciso carregar o carro, vai dar cerca de 49 kWh. Para isso, eu vim aqui no hub da Enel X, que fica no SP Market em São Paulo. Aqui a gente tem um carregador de 60 kW, não é a capacidade máxima desse carro, mas ainda assim é um carregador rápido muito bom. Vamos conectar o equipamento e vamos ver exatamente quantos quilowatts vão entrar aqui na Chevrolet Equinox. Carro já conectado aqui, e olha, aqui no painel você tem a informação, está entrando aí 58 quilowatts. Pena que não tem aí a casa decimal, né? Ele, ó, agora subiu para 59. É normal essa variação. E aqui na tela do multimídia do carro, você também tem um menu dedicado para carregamento. Então aqui você coloca o alvo do carregamento, no caso aqui está em 100%. Aqui ele está dizendo autonomia. Aqui quantos quilômetros estão sendo adicionados, né? Quantos quilômetros por hora de carregamento. Agora, 2h30 está dizendo que o carregamento vai terminar aí às 4 horas. A gente está vendo aqui que o carregamento é realmente rápido, né? Quando a gente vai usar o carro carregando em AC, a gente vê que leva muito mais tempo. Mas vamos dar uma conferida como é que está lá o display do carregador agora. Carro aqui conectado no CCS. E olha aí, o carregador está mostrando ali a carga, né? 45%. Está mostrando também a potência que ele está entregando de 58,92. Aqui você tem duas casas decimais. A tensão que ele está utilizando ali, 306 volts. E a corrente, bem alta, né? 190 amperes. Uma coisa bastante importante é que você pode acompanhar o carregamento do carro, quando você não está dentro do veículo, através do aplicativo de recarga, que ele mostra aqui exatamente o tempo de recarga, né? Quantos quilowatt-hora entraram, o custo e também a taxa de carregamento ali, ó. O carro está em 50%. Isso aqui é muito importante, né? Porque geralmente carregadores rápidos são muito utilizados por outros motoristas, né? Então, quando o seu carro carrega completamente, o ideal é que você ceda o espaço para outras pessoas poderem utilizar e você sabe quando o carro está plenamente carregado. E aproveitando para esclarecer algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Posso carregar o meu carro na chuva? Pode. Aliás, hoje vocês estão vendo aqui que estava chovendo quando eu comecei o carregamento, nenhum problema. Posso carregar o carro e ficar dentro do carro com o carro ligado? Pode, é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Então não tem problema nenhum carregar o carro na chuva ou até mesmo ficar dentro do carro enquanto o carregamento acontece e você pode estar com o carro ligado.
O carregamento continua, mas vai aqui uma dica bastante importante. Depois que a bateria passa de 80%, a velocidade de carregamento diminui. Inclusive, se a gente olhar aqui no painel, estamos com 35 kW. O carro vinha sendo carregado aí na casa dos 60 kW. E isso é perfeitamente normal em carregadores de corrente contínua. Essa redução de potência no carregamento, ela acontece principalmente para proteger a bateria do carro. Se você mantiver o carregamento na mesma taxa, a bateria pode sobreaquecer. A melhor forma de explicar isso, de maneira simples para as pessoas, é mais ou menos como as pessoas entrando dentro de um cinema. Se o cinema está vazio, dá para todo mundo entrar rápido e sentar. Quando o cinema já começa a encher, são poucas as cadeiras que ficam livres. E aí as pessoas têm que entrar um pouco mais devagar para achar o ponto livre na cadeira. Essa é a explicação básica. Mas na prática, a taxa de carregamento cai para proteger a bateria, aumentando a vida útil dela e também evitando o superaquecimento do sistema. E quem faz isso é o carregador do carro. Não tem nada a ver com o carregador rápido. O carregador rápido só obedece o que o carregador do carro está fazendo com a bateria. E olha aí, veículo praticamente carregado, bateria 100%, taxa de carregamento agora em apenas 7 kW, o que é absolutamente normal. Daqui a pouco o carregamento termina. Agora 3h56, pessoal. Então praticamente também o horário previsto de encerramento para carregar, que era 4 horas, levou aqui 1h28. Foram consumidos 56,73 kWh ao custo de R$ 130,48. Então aqui todas as informações no aplicativo, pessoal. Bom, eu tinha calculado 49 kWh, mas entraram aí quase 57. Pessoal, no final desse vídeo eu vou explicar por que existe essa divergência entre o cálculo que você faz e a quantidade de energia que entra, que é sempre um pouquinho maior. Bora aproveitar aqui mais uma descida de serra com o Chevrolet Equinox para a gente poder ver como é que o veículo se comporta. Vou fazer alguns testes aqui, inclusive de consumo nessa viagem. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, a bateria está em 83% e o carro está com uma média ali de 5,5 km para cada kWh. Isso desde o carregamento. Bateria projetando aí 402 km de autonomia, o que é mais que o suficiente para chegar no destino. O próprio mapa de GPS do carro está indicando aqui a viagem de 47 km e dizendo que eu devo chegar no destino com 80%. Mas além disso, existem outras funções interessantes aqui na tela da central multimídia. Quando você vem em status do veículo, informações de energia, esse menu aqui, por exemplo, mostra como a energia vai ser utilizada. No momento que você liga o carro, ele já zera automaticamente. Então aqui nós não temos ainda informação. Entrando nesse quadro, ele também diz a distância percorrida e o consumo total de energia. Outra função interessante que a gente tem aqui é a economia de energia, que ele vai mostrar aqui o trajeto total, a média e quanto foi regenerado. Como eu vou descer a serra, provavelmente esse número aqui vai ser bastante grande. Bom, vamos iniciar a viagem e vamos ver o que vai acontecer durante o trecho. Iniciando a descida de serra exatamente nesse momento. Inclusive a velocidade máxima aqui é de 80 km por hora. E a gente também consegue ver a bateria, que nesse momento temos aqui 82% de bateria. Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia, temos aí o uso da energia, economia da energia. Aqui ele está indicando que nós temos 92% para condução, apenas 8% para o sistema de climatização do veículo. E quando a gente vai no gráfico mais detalhado, que é a economia de energia, a gente já começa a ver aqui que o gráfico está na parte mais alta, né? Já começou a recuperar mais energia por conta da descida. Vamos ver qual que vai ser o resultado aí no final da serra e se a gente termina a serra com mais bateria do que o que a gente começou, né? Vamos lá. Terminada aqui a serra, olha que legal. Bateria em 85% ali, agora projetando uma média de 8,1 km para cada kWh,
o que é um número muito bom. Mas aqui na tela da central multimídia, quando a gente vê aqui o uso da energia, olha que interessante, 98% foi para climatização e 0% para o carro andar. Por quê? Porque a bateria carregou. Quando a gente olha aqui o uso da energia, olha, distância percorrida 24,7 km, consumo total 0. Por quê? Porque o carro regenerou energia aí na estrada. E quando a gente vem aqui em economia de energia, a gente vê o gráfico praticamente na parte superior. De 24 km percorridos, olha aí, 15 foram regenerados. E a média desse trecho aqui, que é quando eu comecei ali a serra, de 11,9 km para cada quilowatt-hora, o que é uma média excepcional. Quanto tempo eu levo para carregar a bateria de 85 kWh do Equinox EV em carregadores do padrão de corrente alternada? Tem que saber duas coisas: o quanto você tem que carregar de energia e também qual a potência do seu carregador. Esse veículo, no padrão de corrente alternada, ele recebe potências de até 22 kW. Então vamos lá. Nesse momento eu estou com 64% da bateria, então eu tenho que carregar 36%. Aproximadamente dá pouquinho mais que 30 kWh, 85 vezes 0,36 ali, ó, 30,6. Mas e aí, pessoal? Isso vai depender da potência. Então, eu vou começar o teste usando o meu carregador de parede, o VMob Wall, que está setado com uma potência máxima de 4,4 kW. Vamos ver quanto tempo vai levar para carregar esses 36%? O detalhe é que eu consigo usar a minha plataforma da WEG para ver exatamente a potência que está saindo do carregador. Aqui no caso, 4,43 kW. O carro já está carregando e aqui no painel ele mostra quanto tempo vai levar. Ele está dizendo que vai terminar à meia-noite de hoje. Lembrando que agora são 2h40 da tarde. Inclusive lá no painel do carro ele mostra que a cada hora de carregamento a autonomia aumenta em aproximadamente 18 km. Agora, eu vou testar o carregamento utilizando aqui o meu VMob Parking, que como vocês sabem, tem 3 potências diferentes. Nesse momento, o lado esquerdo dele está com uma potência de 7 kW, porque ele está montado aqui num sistema bifásico, são 2 fases, onde cada fase é de 110 volts, e o lado direito está montado num sistema trifásico, onde cada fase é de 110 volts, fornecendo uma potência máxima de 12 kW. Vamos ver se o tempo vai diminuir. Vamos testar primeiro no de 7 kW. Aqui do carregador está saindo uma potência de 6,8 kW. O carro já está conectado e olha só, ele está informando que a carga do veículo vai terminar às 8h30 da noite. Ele está acrescentando cerca de 29 km por cada hora de carregamento. Então a gente percebeu aqui que com 7 kW, efetivamente, já fica um carregamento um pouco mais rápido. E no sistema trifásico de 220 volts, que a potência máxima é de 12 kW, como é que está o carregamento? Se a gente olhar aqui no carregador, olha aí, está indicando o 0 aqui. E quando a gente vem na informação detalhada, 0 kW. O carro já está conectado aqui há quase 1 minuto. E olhando no painel do carro, também não existe indicação de carregamento. Como vocês sabem, já passaram outros veículos aqui no canal que não carregam o trifásico 220. Inclusive o Chevrolet Blazer RS 100% elétrico também não carrega. E outros veículos, a exemplo do GWM Hora 03 em todas as versões, o Megane E-Tech também não carrega e até mesmo o BYD Dolphin Plus. Todos esses carros são incompatíveis com o carregamento em trifásico 220 volts. Aproveitar para dar uma dica importante, né? A gente sempre explica que é o carro que prende o carregador, não é o carregador que se prende ao carro. Aqui no Chevrolet Equinox, como é que você faz a liberação? Tem carro que você aperta para destrancar. No caso aqui, você tem um botão dedicado aqui na chave, que é esse, que você vai apertar 2 vezes e aí ele vai fazer a liberação para você poder soltar a tomada de carregamento. Agora, utilizando o nosso transformador elevador fornecido aí pela nossa parceira Junditrafo e também a nossa chave customizada feita aí pela R-Force, nós estamos trabalhando com um trifásico 380. A gente consegue ver inclusive aqui no display do carregador que agora a potência máxima está sendo informada ali de 21 kW. Será que agora o carro vai carregar sem problemas?
E olha só, agora carregando sem nenhum problema, informando ali 20 kW. Quando a gente vem no detalhado, é exatamente 20 kW de potência que o carregador está entregando. Olhando no painel do carro, está dizendo que a carga vai ser concluída aí às 4h45, lembrando que agora são 2h50 da tarde. Olhando no painel do carro, a gente está conseguindo colocar 92 km de autonomia por hora de carregamento. Então a gente consegue ver que quando o carro está no trifásico 380, além de ele aceitar os 20 kW, o carregamento é muito mais rápido. O ideal é sempre carregar o Chevrolet Equinox com um carregador de parede que tem maior potência, mas às vezes você pode chegar num lugar onde a infraestrutura de carregamento não é a ideal. Aí a solução é utilizar um carregador portátil. Pois bem, junto com o veículo vem um carregador portátil, que é esse daqui. Nós vamos testar ele agora, inclusive fazer uma comparação aqui com o VMob Easy, que a gente já apresentou no canal, carregador da WEG aí que você consegue até mesmo setar a potência. Vamos testar os dois e vamos ver como é que o carro se comporta. Começando aqui pelo carregador da WEG, é importante observar que esse equipamento permite que você configure corrente de 6, 10, 16 ou 20 amperes. Com 20 amperes, a potência máxima dele é, em teoria, de 4,4 kW. Já vamos testar ele na máxima potência, mas dentro do carro a gente consegue ver esse carregamento. Aqui na tela da central multimídia, você tem esse ícone aqui de recarga, que quando você clica nele você consegue ver aqui a taxa de carregamento. No caso aqui, cerca de 12 km para cada hora de carregamento. E no painel do carro, à frente do motorista, você também consegue ver a potência que está entrando, no caso 3 kW. Mas tem um detalhe importante, olha, eu estou aqui dentro do carro, com o carro ligado, e o ar-condicionado está ligado. Então o ar-condicionado tem um consumo de energia em torno de 1 a 2 kW. Eu vou desligar o ar-condicionado e olha o que acontece aqui no painel. Aí ele está indicando agora um carregamento de 4 kW, tá vendo? Então, e a hora que a gente olha aqui no painel, vocês estão vendo que ele está estabilizando, aumentando aqui a taxa de carregamento. Mas aqui nós temos efetivamente os 4 kW, que no caso o carregador tem uma potência de 4,4. Mas aqui como tem casa decimal, está em 4 kW o VMob Easy. Agora usando aqui o carregador da Chevrolet, primeira dica que eu dou para vocês é que é o seguinte, esse carregador tem 3 LEDs aqui. Para indicar que ele está pronto para recarregar, esse LED azul tem que estar aceso. Se acender o LED amarelo ou o LED vermelho, significa que você pode ter um problema na sua rede elétrica e aí o carregador não vai funcionar corretamente. Consultando aqui o carregador, na parte traseira, a gente tem a informação que a corrente máxima desse carregador é de 32 amperes e ele só funciona em redes de 220 volts. Então não adianta colocar esse carregador em 110 que ele não vai funcionar. Agora o detalhe. Ele até pode trabalhar com 32 amperes, mas nesse tipo de conexão aqui, essa tomada que a gente tem aqui no padrão brasileiro, a gente sabe que essa tomada, ela tem uma corrente máxima de 20 amperes. Então, ele não pode passar de 20 amperes por conta da tomada. Talvez em outros locais, ou até com uma conexão diferente, ele possa chegar aos 32. Mas certamente aqui, ele não usa os 32 por limitação da tomada. O carregador da Chevrolet já está conectado ao veículo. E você sabe que o carregamento correto está acontecendo quando aquele LED ali em cima do painel está piscando, indicando o carregamento correto do veículo. Aqui dentro do carro, mesmo com o ar-condicionado desligado, a potência informada aqui no painel é de 3 kW. Né? Como nós não temos casa decimal, a gente não sabe exatamente a potência exata desse carregador. Mas aqui no painel a gente vê claramente que o carregador da Chevrolet tem uma potência um pouco menor do que o VMob Easy. A gente imagina que esse carregador deva ter uma potência na casa de 3,8 kW. E depois de quase 2.000 quilômetros rodados aqui com o Chevrolet Equinox EV, que conclusão que a gente tira? Primeira coisa que a gente tem que destacar é o preço. E aqui nós não temos um veículo barato. O preço público sugerido dele é de impressionantes R$419 mil. Mas e aí? Vale a pena o Chevrolet Equinox por R$419 mil? Bom, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, a questão da autonomia, porque o carro tem uma boa autonomia, né? Segundo em metros, são 443 quilômetros de autonomia. Mas eu mesmo consegui fazer com esse carro mais que 550 km, basta você ter uma condução moderada. Também temos um carro que tecnologicamente é bastante avançado.
tem um bom sistema de assistência à condução, principalmente reconhecendo quando veículos da frente param, freando automaticamente. A mesma coisa quando você está dando ré. É um veículo conectado, tem o Google Built-in, não podemos esquecer, tração integral nas 4 rodas, já vem com um teto solar panorâmico, faróis totalmente iluminados em LED. Esses são os pontos positivos. Mas quais são aqueles pontos que poderiam ser melhores? E aqui tem alguns pontos importantes, como por exemplo, essa versão aqui, apesar desse preço, não tem um ar-condicionado digital e automático de dupla zona. O banco também não possui nem ventilação e também não possui memória para o motorista, lembrando que o banco do passageiro é totalmente manual. Outra coisa, no sistema de assistência à condução falta centralização de faixa. E por fim, um carro desse preço vir sem cobertura de porta-malas é uma falha bastante grave. No vídeo eu mostrei para vocês que quando a gente carrega o veículo para fazer aquela conta em relação ao computador de bordo, dá uma divergência, né? Porque entra uma quantidade de energia maior do que aquela que o computador de bordo informa. Pois bem, eu conversei com vários especialistas, inclusive com o pessoal da WEG, que ajuda bastante a gente nas matérias. E o que foi dito é o seguinte: quando você carrega o carro em carregadores de corrente alternada, esse que normalmente você vai ter na sua casa e até mesmo em pequenos negócios, existe uma perda natural, porque a bateria do carro ela é em corrente contínua. Então existe um inversor que pega a corrente alternada e passa para a corrente contínua. Sempre existe alguma perda nesse componente, ela gira em torno de 5%, mas muda de carro para carro. Tem um outro detalhe também. Como eu já expliquei várias vezes, as baterias de veículos 100% elétricos, normalmente elas são arrefecidas a líquido. Então ela não pode nem trabalhar nem muito quente, nem muito fria. Se você estiver carregando um veículo num dia muito quente, o sistema de arrefecimento do carro vai estar trabalhando para abaixar a temperatura dessa bateria. Mesma coisa pode acontecer se estiver muito frio, mas aí nós estamos falando de temperaturas aí na casa de 0 graus. Não é bem o caso do Brasil. De toda forma, esse sistema para climatizar a bateria também consome energia. E aí o que acaba acontecendo? Uma parte da energia que o seu carregador entregou é perdida nesse processo. Portanto, não dá para a gente dizer que exatamente a energia que a gente colocou no veículo é aquela que a gente vai conseguir usar. E para finalizar, mais uma outra dica. Quando você carrega em carregadores de corrente contínua, esta perda de energia é menor. Por quê? Porque não passa pelo inversor. Então você já está carregando em corrente contínua, a bateria em corrente contínua, mas ainda assim também existe um pouco de perda. E o seguro do Chevrolet Equinox EV? Para isso, entrei em contato com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que tentou fazer a cotação, mas não conseguiu. Informação dada aí pela corretora é que as tradicionais companhias ainda não têm uma tabela de seguro desse carro. Ele ainda é muito novo. Sobre isso, eu vou entrar em contato com a Chevrolet e se eles me derem alguma resposta, vou deixar no comentário aqui embaixo no vídeo. Mas e aí? Vale a pena ter um Chevrolet Equinox EV por R$ 419 mil? Definitivamente não é um modelo barato. Esse é um preço caro para o mercado brasileiro. E eu estou dizendo isso porque a gente sabe que existem outros veículos 100% elétricos de origem chinesa que vão ter uma entrega parecida desse carro, porém com um preço mais acessível. E por esse preço, a gente ia ficar muito perto aí dos 100% elétricos de categoria premium, aqueles que os clientes já estão mais acostumados a encontrar aí no mercado brasileiro. Portanto, a gente vê que a tarefa aqui do Chevrolet Equinox ainda é um pouco difícil. É um carro muito bom? Sem dúvida. Tem um excelente desempenho, bom espaço interno, é um carro conectado, capacidade de carregamento em AC de 22 kW, tração integral, ou seja, tem bastante tecnologia aqui, ainda que faltem algumas coisas, mas mesmo assim, por 419 mil, estamos falando de um carro que tem um custo caro. Agora, se você gostou do Equinox EV e ainda assim quer conhecer o carro e eventualmente fazer a melhor negociação para colocar um carro desse na sua garagem, minha dica é muito fácil, procura aí as concessionárias Chevrolet do grupo Vigorito. Várias unidades na cidade de São Paulo e também na região do ABC. E olha só, estamos falando aí da concessionária Chevrolet mais antiga do Brasil. Portanto, o pessoal da Vigorito tem oportunidade de oferecer um excelente negócio e também prestar o melhor atendimento para você colocar um Equinox EV na sua garagem ou toda a linha Chevrolet 0 km.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.